Neste vídeo vamos explorar os eventos que moldaram a história mundial, as maiores guerras da humanidade. Iremos passar por conflitos devastadores da Primeira e Segunda Guerras Mundiais até os confrontos ideológicos da Guerra Fria. Falaremos sobre a Guerra do Vietnã, onde a resistência encontrou sua voz, e o relato da Guerra Civil Chinesa, um conflito interno que mudou o destino de uma nação. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos por trás desses eventos que deixaram uma marca profunda na história da humanidade. Iniciaremos pela Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, que foi um conflito global que ocorreu entre 1914 e 1918, envolvendo as principais potências do mundo da época. O conflito teve suas raízes em uma complexa teia de alianças, rivalidades territoriais, nacionalismos exacerbados e competição imperialista. As causas da Primeira Guerra Mundial podem ser atribuídas a uma série de fatores, incluindo sistema de alianças, imperialismo, nacionalismo e o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. No sistema de alianças, antes do início da guerra, as nações europeias estavam vinculadas por uma série de alianças complexas. A Tríplice Entente, composta por França, Reino Unido e Rússia, estava em oposição à Tríplice Aliança, que incluía Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. No imperialismo, as potências europeias estavam envolvidas em uma intensa competição por territórios e recursos em outras partes do mundo. Conflitos de interesse colonial aumentaram as tensões entre as nações. O nacionalismo exacerbado em várias regiões da Europa contribuiu para o clima de rivalidade e competição entre as nações, alimentando tensões e hostilidades. Já o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, arquiduque Franz Ferdinand, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, por um nacionalista sérvio, foi o evento imediato que desencadeou a eclosão da guerra. A Áustria-Hungria declara então guerra à Sérvia, desencadeando uma série de declarações de guerra entre as potências europeias. O conflito rapidamente se espalhou, envolvendo nações de todo o mundo, tanto do lado dos aliados quanto das potências centrais. As principais batalhas da Primeira Guerra Mundial foram travadas principalmente na frente ocidental, onde as trincheiras se tornaram um símbolo do impasse e do sofrimento humano. Batalhas como a de Somme, Verdun e Marne se destacam como alguns dos confrontos mais sangrentos da história militar. Na frente oriental, as batalhas eram igualmente brutais, com a Rússia enfrentando o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Enquanto isso, no teatro de guerra do Oriente Médio, os impérios britânico e otomano lutavam pelo controle estratégico da região. A guerra testemunhou o uso generalizado de novas tecnologias militares, incluindo tanques, aviões, submarinos e armas químicas, resultando em um nível de destruição sem precedentes e um enorme custo humano. A Primeira Guerra Mundial teve consequências devastadoras em todo o mundo. Estima-se que mais de 16 milhões de pessoas tenham sido mortas e milhões mais tenham sido feridas ou deslocadas. As potências europeias emergiram economicamente exauridas e politicamente transformadas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas penalidades à Alemanha, culpada por iniciar o conflito. Essas penalidades, juntamente com as duras condições econômicas e sociais impostas pelo tratado, contribuíram para o ressentimento e instabilidade na Alemanha, ajudando a preparar o terreno para o surgimento do nazismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial 2 décadas depois. Já a Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade, ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo nações de todos os continentes. Foi um conflito global que deixou um legado duradouro de destruição, perda de vidas e mudanças geopolíticas significativas. As causas da Segunda Guerra Mundial podem ser rastreadas até uma série de fatores complexos como o Tratado de Versalhes e a insatisfação alemã, pois o tratado encerrou a Primeira Guerra Mundial impondo pesadas sanções à Alemanha, causando humilhação e instabilidade econômica no país. O ressentimento alemão em relação às condições do tratado alimentou o nacionalismo e o desejo de revanche. Já na década de 1930, regimes totalitários como o nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e o fascismo na Itália, liderado por Benito Mussolini, ganharam poder e promoveram agendas expansionistas e militaristas. A resposta inicial das potências ocidentais à agressão alemã e italiana foi caracterizada por uma política de apaziguamento, na qual tentativas foram feitas para evitar o conflito por meio de concessões diplomáticas.
No Pacífico, o Japão imperialista expandiu suas fronteiras, invadindo a China e outros territórios na Ásia, o que contribuiu para o clima de tensão e conflito. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Isso desencadeou uma série de declarações de guerra, incluindo aquelas da França e do Reino Unido contra a Alemanha. A União Soviética também invadiu a Polônia, marcando o início da ocupação soviética do leste polonês. Durante os primeiros anos da guerra, a Alemanha nazista lançou uma série de guerras relâmpago, conquistando rapidamente vastas áreas da Europa, incluindo a França, Holanda, Bélgica, e impondo um cerco prolongado à Grã-Bretanha. A entrada dos Estados Unidos na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 mudou drasticamente o equilíbrio de poder. Os aliados, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e outros, se uniram para combater as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão. As batalhas decisivas da Segunda Guerra Mundial incluem Stalingrado, no leste, onde o Exército Vermelho infligiu uma derrota significativa às forças alemãs, e a Batalha de Midway, no Pacífico, onde a Marinha dos Estados Unidos infligiu uma derrota decisiva à Marinha Imperial Japonesa. A guerra culminou na Europa com a rendição incondicional da Alemanha em maio de 1945, após a invasão aliada da Normandia. No Pacífico, a guerra continuou até agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, levando à rendição do Japão. A Segunda Guerra Mundial deixou um saldo de mais de 60 milhões de mortos e marcou o fim de uma era. Após a guerra, a Europa foi dividida em blocos liderados pela União Soviética e pelos Estados Unidos, dando origem à Guerra Fria. A Alemanha foi dividida em duas partes, ocidental e oriental. A Segunda Guerra Mundial levou à fundação das Nações Unidas, em 1945, uma organização internacional destinada a promover a paz e a cooperação entre as nações. O conflito acelerou o processo de descolonização em todo o mundo, com muitas nações colonizadas buscando independência após a guerra. A guerra consolidou o status dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências mundiais, marcando o início da bipolaridade geopolítica da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial deixou um legado duradouro de trauma, mas também inspirou movimentos em direção à paz, cooperação internacional e respeito pelos direitos humanos. Outra guerra devastadora foi a chamada Guerra Fria, que foi um período de tensão política, militar e ideológica que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial entre as duas superpotências emergentes, os Estados Unidos e a União Soviética. Embora não tenha havido confronto direto entre esses dois blocos, a Guerra Fria moldou as relações internacionais e influenciou significativamente a política mundial durante grande parte do século XX. A Guerra Fria foi impulsionada principalmente pela rivalidade entre o sistema capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o sistema comunista, representado pela União Soviética. Esses sistemas políticos e econômicos antagônicos buscavam a hegemonia global e representavam visões opostas de governo e sociedade. O conflito deixou a Europa devastada e dividida em esferas de influência entre os vencedores. A União Soviética controlava a Europa Oriental, enquanto os Estados Unidos lideravam o Ocidente. Essa divisão exacerbou as tensões geopolíticas. O desenvolvimento e a proliferação de armas nucleares aumentaram o medo de um conflito catastrófico entre as superpotências. A Guerra Fria teve vários marcos importantes ao longo de sua história. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou a doutrina Truman, comprometendo-se a conter a expansão do comunismo em todo o mundo. O Plano Marshall, lançado em 1948, forneceu ajuda econômica para reconstruir a Europa Ocidental, visando conter a influência comunista na região. Em 1949, os países ocidentais estabeleceram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, como uma aliança militar para se opor à União Soviética. Em resposta, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia com seus aliados do bloco comunista. Em 1961, a Alemanha Oriental, sob controle soviético, construiu o Muro de Berlim para impedir que os alemães orientais fugissem para o lado ocidental da cidade. Isso simbolizava a divisão entre o leste comunista e o oeste capitalista.
Durante os anos 1950 e 1960, os Estados Unidos e a União Soviética competiram pela supremacia no espaço, culminando com a chegada do homem à Lua em 1969 pela missão Apollo 11 dos Estados Unidos. A Guerra Fria chegou a um fim gradual nas últimas décadas do século XX. As reformas lideradas por Mikhail Gorbachev na União Soviética, incluindo a reestruturação econômica e a transparência política, abriram caminho para mudanças significativas na política interna e externa soviética. Em 1989, o Muro de Berlim foi derrubado, simbolizando o colapso do comunismo na Europa Oriental e o fim da divisão da Alemanha. Em 1991, a União Soviética se dissolveu, encerrando formalmente a Guerra Fria e inaugurando uma nova era na política global. A Guerra Fria deixou um legado duradouro, incluindo a bipolaridade geopolítica, o desenvolvimento de alianças regionais, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia, e a proliferação de armas nucleares. Apesar de seu fim oficial, muitas das tensões e rivalidades da Guerra Fria continuam a influenciar as relações internacionais até os dias de hoje. Outra guerra sangrenta foi a do Vietnã, que foi um conflito prolongado que ocorreu entre 1955 e 1975, envolvendo o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais. Esta guerra também foi parte de um contexto maior, que incluiu a Guerra Fria e os esforços dos Estados Unidos para conter a expansão do comunismo no Sudeste Asiático. Após a retirada do domínio colonial francês, o Vietnã foi dividido em dois países em 1954, o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh e o Partido Comunista, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e liderado por Ngo Dinh Diem. Os Estados Unidos estavam preocupados com a propagação do comunismo na região e aplicaram a doutrina de contenção, que buscava conter a expansão comunista em todo o mundo. Isso os levou a apoiar o governo do Vietnã do Sul. A União Soviética e a China apoiaram o Vietnã do Norte em sua luta contra o Vietnã do Sul, vendo o conflito como parte da luta global contra o imperialismo ocidental. O conflito armado começou em 1955, quando o Vietnã do Norte começou a apoiar a guerrilha comunista no Vietnã do Sul, conhecida como Vietcong. Em 1960, o Vietcong lançou uma campanha de insurgência contra o governo do Vietnã do Sul. Os Estados Unidos começaram a enviar conselheiros militares para o Vietnã do Sul em 1955, aumentando gradualmente sua presença militar. Em 1964, os Estados Unidos acusaram o Vietnã do Norte de atacar navios americanos no Golfo de Tonkin, o que levou à aprovação do Congresso dos Estados Unidos para aumentar a intervenção militar no conflito. O Vietcong e o Exército Popular do Vietnã do Norte empregaram táticas de guerrilha eficazes contra as forças americanas e sul-vietnamitas. As forças dos Estados Unidos e seus aliados responderam com uma estratégia de contra-insurgência, incluindo o uso de bombardeios maciços e operações de busca e destruição. Em 1968, o Vietcong lançou uma série de ataques surpresa em todo o Vietnã do Sul durante o feriado do Ano Novo Lunar, conhecido como The Offensive. Embora os Estados Unidos e o Vietnã do Sul tenham conseguido repelir os ataques, a ofensiva abalou a confiança do público americano na guerra. A Guerra do Vietnã resultou em um enorme custo humano, com milhões de vietnamitas mortos e feridos, bem como uma devastação significativa da infraestrutura do país. A guerra deixou marcas profundas na sociedade vietnamita e nas tropas americanas, com muitos soldados sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas de saúde mental. Em 1973, os Estados Unidos retiraram suas forças do Vietnã e assinaram um acordo de paz. Em 1975, o Vietnã do Norte capturou Saigon, a capital do Vietnã do Sul, e o país foi reunificado sob o governo comunista. A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais dolorosos e controversos do século XX, deixando um legado duradouro de trauma e divisão. Ela também teve um impacto significativo na política externa dos Estados Unidos e na consciência global sobre os custos humanos e morais da guerra. Por fim, a Guerra Civil Chinesa foi um conflito que ocorreu na China entre 1927 e 1950, entre o Partido Comunista Chinês e o governo nacionalista do Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Esta guerra foi marcada por lutas internas, rivalidades políticas e confrontos armados em uma China fragmentada e em transformação.
Desde a Revolução de 1911, que derrubou a dinastia Qing e estabeleceu a República da China, havia uma rivalidade entre os nacionalistas do Kuomintang e os comunistas do Partido Comunista Chinês. A China enfrentava sérios desafios internos, incluindo divisões regionais, guerra senhorial, influência estrangeira e uma economia fragilizada. Esses problemas contribuíram para a instabilidade política e militar em todo o país. Inicialmente, nacionalistas e comunistas se aliaram contra senhores da guerra e forças estrangeiras. No entanto, essa aliança era frágil e logo se rompeu devido a diferenças ideológicas e disputas de poder. Após a morte de Sun Yat-sen em 1925, Chiang Kai-shek assumiu o controle do Kuomintang e lançou uma campanha para unificar a China sob o governo nacionalista. No entanto, Chiang logo virou suas forças contra os comunistas. Em 1934, os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, foram forçados a empreender a Longa Marcha, uma jornada épica de fuga através de milhares de quilômetros de terreno montanhoso e hostil. Durante esta marcha, os comunistas consolidaram sua liderança e fortaleceram suas fileiras. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, nacionalistas e comunistas temporariamente suspenderam suas hostilidades para lutar contra a invasão japonesa. Apesar de sua cooperação contra o Japão, a rivalidade entre nacionalistas e comunistas persistiu. Após a derrota do Japão em 1945, a Guerra Civil Chinesa recomeçou. As forças nacionalistas e comunistas lutaram pelo controle do país, travando batalhas em todo o território chinês. Em 1949, as forças comunistas lideradas por Mao Tse-tung finalmente derrotaram os nacionalistas, levando à fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Após a derrota, Chiang Kai-shek e as forças nacionalistas fugiram para a ilha de Taiwan, onde estabeleceram o governo da República da China. A vitória dos comunistas consolidou seu domínio sobre a China continental e estabeleceu as bases para a implementação do comunismo sob a liderança de Mao Tse-tung. A Guerra Civil Chinesa resultou em milhões de mortes e sofrimento generalizado para o povo chinês. Após a vitória comunista, o governo implementou políticas de reforma agrária e campanhas políticas, como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, que resultaram em mais sofrimento humano e instabilidade. Essa guerra foi um evento crucial na história moderna da China, moldando o curso do país e influenciando suas políticas internas e externas por décadas. A vitória comunista estabeleceu as bases para a China moderna, enquanto o exílio dos nacionalistas em Taiwan resultou na divisão política que persiste até hoje. Se gostou do conteúdo, curta e compartilhe e não esqueça de se inscrever. Deus abençoe.